Abacuque 2, de 1 a 5, diz assim: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como um sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Amém? Muito bem, queridos. Nós damos continuidade a aplicações do profeta Abacuque para as nossas vidas hoje, iniciando o capítulo de número 2. Nós então abrimos o capítulo 2 de Abacuque e eu quero lembrar rapidamente o que foi que nós falamos até aqui sobre Abacuque. Nós já dissemos que Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Nós já falamos que Abacuque, além de profeta, ele foi um ministro de música, ele era um levita, ele era descendente de Levi e era um ministro de música. Nós já falamos que o livro de Abacuque trata-se de basicamente uma oração, ou um diálogo entre Abacuque e Deus. Nós falamos que nessa oração Abacuque dialoga, questiona, ele tenta enfrentar Deus, e ao longo desse diálogo ele vai entendendo algumas coisas, tá? Nós falamos também, até aqui no primeiro capítulo, nas últimas quartas-feiras, que não se questiona a Deus. Então no capítulo 1 a gente já percebe isso, ao passo que no capítulo 2, Abacuque começa a aprender um pouco sobre não questionar a Deus. Ele ainda não aprendeu totalmente, mas ele começa a ter uma ideia de que ele está falando com Deus, Criador de todas as coisas, que é soberano, todo-poderoso, e ao se falar com Deus, não se fala de qualquer jeito, não se fala qualquer coisa. Então ele começa a ter uma ideia sobre isso, e é onde nós estaremos iniciando aqui, nos versículos de 1 a 5, sobre a segunda resposta de Deus. Então, primeiro, Abacuque questiona, Deus responde, depois Abacuque questiona de novo, no final do capítulo 1, e agora, no início do capítulo 2, vem a segunda resposta de Deus para Abacuque. Ok? Embora nós tenhamos lido Abacuque 2, de 1 a 5, nós estaremos falando hoje dos 3 primeiros versículos. Os versículos 1, 2 e 3. O 4 e o 5, se Deus permitir, falaremos na próxima quarta-feira, certo? Muito bem. Quando nós olhamos para o versículo 1 de Abacuque 2, nós estamos diante do que eu identifico como primeiro ponto o seguinte: Deus não rejeita relacionamento com Ele. É o que nós identificamos aqui no versículo 1. Deus não rejeita relacionamento com Ele. Ou seja, ainda que nós busquemos a Deus de uma maneira conturbada, ainda assim Deus não nos rejeita. Porque, no fundo, o que mais importa é que nós busquemos a Deus. E ao buscarmos a Deus, se porventura nós não estivermos tão corretos ao buscarmos a Deus, durante essa busca, durante esse relacionamento, o Senhor vai nos forjando, o Senhor vai nos ensinando a buscá-lo da maneira correta. Certo?
Então, neste versículo 1, a gente começa a perceber que Deus não rejeita relacionamento com Ele. Isso é muito importante, tá? Vamos ler, versículo 1. Começa Abacuque dizendo o seguinte: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Neste versículo 1, onde nós vemos que Deus não rejeita relacionamento com Ele, nós aprendemos o seguinte: Deus requer que nos relacionamentos nós o busquemos com reverência. Então isso é muito importante. Tudo bem que Deus não rejeita relacionamento com Ele, mas Ele requer que nós nos relacionemos com reverência. Então é o que nós vamos começar a aprender através da vida de Abacuque, um pouco mais sobre isso. Então, como é que se busca a Deus? Como é que se relaciona a Deus com reverência? Primeiro, não questionando, não desafiando a Deus, não tentando a Deus, porque isso não se faz, ninguém consegue fazer isso. O texto não está dizendo que não é para a gente fazer porque isso é possível. O texto está dizendo que nós não devemos fazer isso porque a atitude de querer enfrentar Deus, isso é falta de reverência. Então a gente começa a entender isso. Se não é questionando, se não é desafiando, se não é tentando a Deus, então como é? É honrando a Deus. Então os discípulos chegam para Jesus, Lucas capítulo 11, e perguntam: mestre, ensina-nos a orar. Ora, o que é orar? Orar é buscar a Deus. Então, quando eles dizem, mestre, ensina-nos a orar, Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Então, tanto em Lucas 11, quanto em Mateus 6, Jesus vai ensinar. Quando vocês orarem, orem assim. Aí ele começa, Pai nosso que estás no céu. Então, preste atenção nessa frase, Pai nosso que estás no céu. Então, é uma frase que ela já honra a Deus. Primeiro, dizendo que Ele é o nosso Pai. Portanto, Ele tem autoridade, porque o Pai tem autoridade sobre o Filho. E também nós estamos reconhecendo que Ele está nos céus, ou seja, a autoridade de Deus. Aquele que está nos céus possui autoridade e poder. Então, a oração conhecida como oração dominical, ou oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensina, o modelo de como nós devemos nos dirigir a Deus, demonstra que nós precisamos buscá-lo honrando a Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo que Ele tem toda a autoridade, reconhecendo que Ele faz o que Ele quer, que Ele é soberano, que Ele é grande, que Ele é Pai, que Ele está nos céus, e por aí vai. Nós também devemos buscar a Deus submetendo-nos à sua autoridade. Então, na oração que Jesus ensina aos discípulos, tem uma hora que Ele diz assim: mas seja feita a tua vontade como é feita nos céus. Então, quando a gente reconhece e diz isso, Senhor, que seja feita a tua vontade, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. Porque por mais que nós tenhamos desejos e deixemos bem claro para Deus quais são esses desejos, porque nós precisamos dizer a Deus, nós também precisamos deixar claro o seguinte: ó Deus, aqui está o meu desejo, ou os meus desejos. Mas se não estiver na tua vontade, que não seja feito. E sim, aquilo que está na tua vontade, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Então isso significa submeter-se à autoridade de Deus. Outra maneira, outra característica que demonstra como nós devemos buscar nos relacionarmos com Deus é esperando nele. Esperar, queridos irmãos, é algo desagradável. Eu não gosto de esperar. Muita gente não gosta. Exemplo, vamos nos encontrar amanhã, Tony, 12:00, para a gente almoçar junto. Se der 12:05 o Tony não chegar, eu já fico agoniado. Tem gente que é assim.
Esperar não é agradável. Porque você está esperando e isso gera ansiedade, isso gera preocupação. Dependendo da pessoa, uns ficam mais ansiosos, outros ficam mais preocupados. Mas esperar no Senhor requer justamente submeter-nos à vontade de Deus, dizendo para Ele o que Ele já sabe, mas essa não é a questão, dizendo para Ele aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, e deixando claro que a tua vontade seja feita, e esperar no Senhor. Esperar que Ele faça o que Ele quer. Então, esperar no Senhor demonstra uma característica de quem busca, de quem se relaciona com Deus da maneira correta. Tanto Abacuque está aprendendo isso, como nós aprendemos através da sua vida, no texto que nos é apresentado para nós. Outra coisa, no versículo 1, que nós estamos falando de Deus não rejeita relacionamento com Ele, Abacuque está aprendendo a se posicionar na torre de vigia. Essa expressão, posicionar-se na torre de vigia, é uma expressão do Antigo Testamento que tem um significado muito importante. O que é uma torre de vigia? É uma torre em que você se posiciona para vigiar, observar, esperar. E quando você se posiciona numa torre de vigia, significa que você não está apenas esperando. Significa que você está pronto para agir de acordo com a situação que vier. Porque você está de vigia. Então pode vir coisa boa, pode vir coisa ruim, pode vir coisa complicada, pode vir bênção sobre bênção, pode vir tribulação sobre tribulação, não importa o que vem. Estando na torre de vigia, você tem que estar pronto para reagir de acordo com a situação que está vindo. Então aqui nós identificamos que Abacuque está aprendendo a se posicionar na torre de vigia. Primeiro, ele espera uma resposta de Deus. Olha só. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Primeiro, vocês vão lembrar que no capítulo 1, Abacuque começa questionando a Deus sobre as tribulações. Agora, Abacuque, ele não está forçando Deus ou tentando forçar a Deus da mesma maneira que ele estava fazendo no início, no capítulo 1. Agora a gente percebe que Abacuque ele já está começando a compreender que ele tem que esperar uma resposta de Deus e não a resposta. Porque o que é ensinado no evangelicalismo brasileiro nos dias de hoje, de uma forma geral, é que nós devemos buscar e esperar a resposta de Deus. O que é que você está buscando? Então espere que vai acontecer. Mas Deus disse isso? Não. O que foi que Deus disse? Seja feita a tua vontade. E se Ele não fizer o que a gente está esperando? Porque nós nos colocamos na torre de vigia. Quer dizer que o que vem em direção à cidade só pode ser coisa boa? Não, de forma nenhuma. Negativo. Então, queridos, o que Abacuque está aprendendo aqui ele está esperando agora por uma resposta de Deus. Assim como um vigia está pronto para qualquer situação. A resposta de Deus pode ser qualquer uma, desde que esteja nos propósitos de Deus. O nível de exigência de Abacuque está sendo freado por Deus. Porque a nossa tendência é exigir de Deus bênçãos. Essa é a nossa tendência. Senhor, por que isso? Senhor, por que já estão liberando drogas? Por que estão tratando crimes horríveis como sendo algo normal na sociedade? E às vezes a gente questiona de uma maneira como se Deus estivesse aprovando essas coisas. É o mesmo pensamento de Abacuque. E não é assim. Então,
o nível de exigência do crente é freado por Deus durante esse relacionamento que o crente tem com o Senhor. Então, muitas vezes, numa relação simples entre pai e filho, o filho muitas vezes quer ganhar o pai na lábia. É ou não é, pais? Mães, é ou não é? Né? E o pai tem momentos que ele tem que chegar, epa, calma, que é isso? Você é meu filho. Não é assim, as coisas não é como você quer. Da mesma forma, o relacionamento nosso com o nosso Pai celestial, certo? Abacuque então está aprendendo a ser dependente, mas ao mesmo tempo sem sair da expectativa. O que é que nós aprendemos com isso? Nós somos dependentes de Deus, mas nós precisamos aprender a agir como tal. Dependentes do Senhor, mas sem sairmos da posição de espectadores. Então nós precisamos estar na expectativa. A qualquer momento o Senhor vai fazer alguma coisa. Aquilo que eu quero ou não, mas Ele vai fazer alguma coisa. Isso é estar na torre de vigia, certo? E diante disso, nós visualizamos aqui o seguinte: Abacuque vai à torre na expectativa de ver Deus e não outra pessoa. Porque veja só, pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o quê? O que Deus me dirá. Então veja que durante todos esses trancos e barrancos na sua relação com Deus, Abacuque está esperando por Deus e não por outra coisa. Isso é muito importante. O salmista, lá no Salmo de número 5, no versículo 3, ele diz assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz, e de manhã te apresento a minha oração, e fico esperando. Esperando o quê? O Senhor. Se Ele vai fazer o que eu pedi, é uma outra história, mas Ele vem. E eu ficarei no aguardo, na expectativa do meu Senhor. Diante desses detalhes, Deus está forjando o caráter de Abacuque. É o que acontece conosco, o povo de Deus. Enquanto nós nos relacionamos com o nosso Salvador, os dias passam, os anos passam e Ele vai forjando o nosso caráter, a nossa pessoa, a nossa vida em todos os sentidos. Para quê? Para que tenha um relacionamento com Deus corretamente. Então, o que Deus está fazendo com Abacuque, Ele faz conosco. Ele forja o nosso caráter para que tenhamos um relacionamento com Ele corretamente. Para que saibamos como proceder diante de Deus, com reverência. E para que sejamos fortalecidos por Deus e pela palavra de Deus, mediante a nossa fé. E aí eu quero que você faça uma observação aí nas suas anotações, nos seus pensamentos. Quando nós falarmos do versículo 4 e 5, quarta-feira que vem, nós estaremos falando um pouco mais sobre fé. Isso vai ser muito importante, tá? Hoje nós vamos apenas tocar neste elemento, mas falaremos na próxima quarta-feira, certo? Então, queridos, o primeiro ponto que nós identificamos aqui em Abacuque 2:1 é que Deus não rejeita relacionamento com Ele. Então pode ser que nós não saibamos buscá-lo corretamente, mas o importante é que nós o busquemos. E Ele nos ensinará, durante este relacionamento, a mantermos a nossa intimidade com o Senhor. Amém? Versículos 2 e 3 é o segundo e último ponto que nós destacamos no texto que nós lemos. Vamos ler o 2 e o 3. O Senhor me respondeu e me disse: escreva a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo.
porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Bom, os versículos 2 e 3 é o segundo ponto que nós vamos destacar hoje, que ensina-nos o seguinte: Deus trabalha com a sua palavra. Deus trabalha com a sua palavra. Guarde essa expressão, que é o segundo ponto de hoje, porque ela é muito importante. Bom, a regra de Deus, qual é a regra de Deus? A sua palavra. A regra de Deus não está na experiência com os seus servos. O que nós falamos no versículo 1? Deus não rejeita relacionamento com Ele. No entanto, queridos, o nosso relacionamento com Deus não é a regra de Deus. A nossa experiência com Deus não é a regra do Senhor. A experiência daquela pessoa, por mais íntima que seja do Senhor, aquela experiência não é a regra de Deus. Então a gente não pode simplesmente criar uma nova regra a partir da nossa experiência com Deus e sair ensinando isso como se fosse a palavra de Deus, porque não é. É como eu sempre gosto de lembrar, o cristão brasileiro do século 21, ele herdou do século passado, do século 20, a péssima ideia de achar que tudo aquilo de ruim que acontece é culpa do inimigo, de Satanás. Não é. A Bíblia diz que nós somos pecadores e muitas das coisas, praticamente todas as coisas de ruim que acontecem no mundo é resultado do pecado humano, que obviamente Satanás se aproveita. Mas a maior parte não é Satanás, somos nós. Porque nós somos maus, nós temos uma natureza pecaminosa. A nossa tendência, o que a gente quer, irmãos, é mentir. A gente quer omitir, a gente não quer dizer as coisas. A gente não quer dizer a verdade, o que a gente quer é fazer aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente é vencido pela santidade e a gente não peca, não mente, é porque o Espírito de Deus está nos levando a isso. Mas se fosse só eu e você, a gente só faria o que não presta. A realidade é essa. Portanto, queridos, a regra de Deus não está na experiência com os seus servos. Deus não deve fidelidade a ninguém. Você sabia disso? Deus não deve fidelidade a ninguém. Deus é fiel? Sim. A fidelidade de Deus está aonde? Não está em mim, não está em você. Está na palavra de Deus. Porque fidelidade, irmãos, é o seguinte. Quanto é que eu te devo, Eric? R$50. Amanhã eu lhe pago. O que eu estou dizendo para ele? Eu estou dando uma palavra que precisa ser comprovada. Então amanhã eu tenho que pagar para o Eric R$50. É brincadeira, viu, Eric? Vocês entenderam? Então fidelidade tem a ver com palavra e não com pessoas. Diante disso, queridos, Deus tem um compromisso de fidelidade com a sua palavra. O que Deus diz acontece não porque alguém ouviu. Olha, o Senhor me disse e por Ele ter me dito vai acontecer. Não. Porque se você não ouvisse, iria acontecer. Por quê? Porque Ele disse, não é porque você ouviu. Você quer um exemplo? Quando não existia ninguém, Deus disse algo e aconteceu. Ele disse, haja luz. Alguém precisou ouvir? Não, não existia ninguém. E por Ele ter dito, haja luz,
O que foi que passou a existir? Luz. Então, a fidelidade de Deus está na sua palavra e não em quem ouve ou quem deixa de ouvir. Isso é muito importante. Deus trabalha com a sua palavra. O que Deus diz acontece porque Ele disse. Gênesis 1:3, haja luz. Gênesis 1:6, haja firmamento entre as águas. O que aconteceu ali? Passou a existir a diferença entre mar, oceano, lago, rio. Não existia ninguém. Isso é muito importante. Não foi necessário alguém ouvir, até porque ninguém existia ainda. A palavra de Deus é exata. Ela é exata. O que quer dizer essa expressão? A palavra de Deus ela é exata. Quer dizer que tudo aquilo que Deus disse nos mais profundos detalhes acontecerá. Porque a palavra de Deus é exata. Isso é muito importante. A visão de Deus, no versículo 2, quando ele diz assim: o Senhor me respondeu e me disse, escreva a visão e grave-a sobre tábuas. Essa visão que Deus deu a Abacuque e ordenou que ele gravasse em tábuas, significa que a palavra de Deus ela é imutável. Quando você está sentado no seu computador, preparando um documento, por exemplo, um sermão, eu faço muito isso. Eu estou lá no computador digitando o esboço do meu sermão. Está aqui, ó. Enquanto está no computador, eu altero, eu apago, eu acrescento, eu diminuo, eu mudo a cor, o tamanho da fonte, eu faço o que eu quiser. A partir do momento que eu imprimo, não tem mais o que fazer, está aqui. Se eu quiser mudar isso aqui, eu tenho que voltar para o computador, mudar lá e imprimir outro documento. Quando Jesus diz assim, quando Deus diz assim para Abacuque, grave na tábua, ou seja, imprima isso em tábuas, ele está dizendo o seguinte, aquilo que você colocar ali, que é a minha palavra, jamais mudará. Então isso é exatidão, é a exatidão da palavra de Deus. Então no versículo 2 do capítulo 2, é isso que nós enxergamos aqui. A palavra de Deus ela é exata. Isso é muito importante. A visão de Deus mostra que a palavra de Deus ela é exata. A possibilidade de ler a lei do Senhor, estamos no versículo 2 ainda, mesmo por quem passa correndo, não é assim que está escrito? Grave nas tábuas de maneira que, mesmo que alguém passe correndo, consiga ler. Isso me lembra outdoors que a gente encontra nas estradas. Você está viajando e você passa, tem lá uma placa bem grande, um outdoor, uma propaganda, e você passa a 100, 120 por hora e você consegue ler. Por quê? Porque o que está ali foi escrito ou feito com letras garrafais, com um sombreamento correto, do tamanho e de um ângulo que mesmo você passando, voando baixo, você enxerga. É o que Deus está dizendo aqui. Faça de uma maneira em que não haja desculpa para alguém dizer que eu não disse. A palavra de Deus ela é notória para todo o mundo, inegavelmente. Então, o ateu ele vai dizer que Deus não existe, mas ele sabe que Deus existe. A Bíblia diz isso. Então, as pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus sabem que Deus existe. Por quê? Porque elas foram criadas por Deus. Então elas são imagem e semelhança de Deus. Elas não podem ser o povo de Deus, mas são criaturas de Deus. E no fundo elas sabem que Deus existe, que existe a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é fiel, é verdadeira e ponto. Ainda que alguém diga que não, mas está claro para o mundo inteiro.
Não há dúvidas e nem desculpas. Abacuque está sendo forjado por uma palavra claríssima. A palavra de Deus não é confusa. Ela não confunde. Ela descomplica. Por isso que ela é exata. A palavra de Deus, ela é, como já falamos, imutável. Veja bem, nem a fé, nem a oração, muito menos a nossa intimidade com Deus, nada muda a vontade de Deus. Versículo de número 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ou seja, o que Deus diz vai acontecer. Abacuque ainda não disse se acredita ou não, porque isso não importa. O que importa é que Deus disse que vai acontecer. Porque está determinado. Agora imagine que alguém dissesse para você assim: você que fez a inscrição do Enem, a prova será amanhã, 8 horas da manhã. Se você chegar a 8 horas, você entra? Não. Você tem que chegar a 7h59 e 59 segundos. Deu 8 horas, não entra. Por quê? Porque está determinado. Então, aquilo que é determinado ou decretado independe da sua e da minha opinião. Independe da minha ou da sua impossibilidade. Mas eu não pude estar no horário. Problema meu e seu. Porque já foi determinado. Então, essa palavrinha aqui, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, demonstra quem é Deus e quem somos nós. Isso é muito importante. Nem a fé, nem a oração, nem a nossa intimidade ou qualquer outra coisa muda a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é um decreto. Você sabe o que é um decreto? O conceito de decreto, uma ordem feita por uma autoridade competente, normativa, que manda. Isso é um decreto. Por isso, bendito seja Deus, que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Porque se não fosse assim, irmãos, a nossa salvação não valia um centavo. Mas como a nossa salvação é um decreto de Deus, então ninguém toma a nossa salvação. Perceberam? Ora, se nem a fé, nem a oração, se nem aquilo que eu creio, se nem a minha intimidade com Deus, em buscá-lo sempre, se nem isso muda a palavra de Deus, então por que eu preciso orar? Alguém pode fazer essa pergunta. Então, para que orar? Queridos, nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Esse é o problema. As pessoas ensinam errado. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. Nós não oramos para Deus agir. Deus não é movido pelas nossas orações. O que é que eu preciso fazer para esse controle da Smart TV funcionar? Preciso colocar nele o quê? Pilha. Porque ele é movido a pilha. Deus é movido a orações. Não. Negativo. Nós não oramos para sermos lembrados por Deus. Sabe por que não acontece nada? Porque você não ora. Porque você não busca. Então Deus esqueceu de você. O que é que eu faço para Deus lembrar de mim? Eu vou orar. E onde o Senhor estiver, Ele vai se levantar e se inclinar para mim. Misericórdia. Eu agora sou o Senhor, Ele é o servo. Ele vai se inclinar para mim? Não. Queridos, nós oramos para criar, manter
e permanecer íntimos do Senhor. Não tem nada a ver com o que Ele vai fazer ou não. Tem a ver com a nossa intimidade com Ele. É isso o que a oração significa. A oração nada tem a ver com Deus. Não. A oração fala sobre quem eu sou. O que tem a ver com Deus é a palavra de Deus. Então, se você é um crente de oração, isso demonstra quem você é. Uma pessoa de intimidade com Deus. Se você é uma pessoa que não busca Deus, então isso diz quem você é. Não tem nada a ver com Deus. Porque a palavra de Deus ela é exata, ela é imutável. E Abacuque está aprendendo isso junto conosco. Amém?